projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso. Nesse módulo 4 vamos falar sobre a regulamentação da energia fotovoltaica, e da geração distribuída aqui no Brasil. Então, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a hierarquia das leis. Então, a hierarquia mais alta seria a Constituição Federal. Abaixo dela, a gente tem a Emenda Constitucional, depois a gente tem as leis complementares, abaixo das leis complementares, as leis ordinárias, abaixo das leis ordinárias, a gente vai ter a Lei Delgada, abaixo da Lei Delgada, a gente vai ter a Medida Provisória, que é a MP, a famosa MP. Depois a gente vai ter o Decreto Legislativo e abaixo desse Decreto Legislativo a gente vai ter as resoluções e portarias. Dentre elas, por exemplo, que a gente vai citar aqui, a gente vai ter a REN 1000, a REN 482, certo? Hierarquia em relação ao tempo. Primeiro a gente vai ter a questão de uma norma nova, ela é prevalente, ela prevalece sobre uma norma mais antiga, sobre uma lei mais antiga, certo? Uma norma superior, uma lei superior, ela sobrepõe uma inferior. E em relação à especialidade, uma norma específica, uma lei específica para aquele assunto, ela sobrepõe uma geral, certo? Então, a REN 1000, o que ela fez? Ela unificou uma série de regras, uma série de instruções em um documento só, Então a gente tinha vários documentos, especificando cada uma parte dessa REN, e aí isso tudo foi unificado, e revogou-se essas demais, Então nesse caso, na REN 1000 vai estabelecer as regras de prestação de serviço público, de distribuição de energia elétrica. E ela revogou a REN 414 de 2010, a 470 de 2011, a 901 de 2020, E aí fez essa unificação, de detalhes que haviam em cada documento desse em um único arquivo, em um único documento. Então são 678 artigos, E a gente vai entender aqui os principais entre eles, Já de antemão a gente recomenda a leitura desse documento como um todo, porém a gente vai falar apenas dos pontos principais aqui, mais relevantes para a geração distribuída. Então, um dos primeiros pontos que a gente tem que ter atenção, na hora de analisar uma instalação, é o grupo a qual ela pertence. Então, a gente vai ter basicamente dois grupos, o grupo A e o grupo B. Como que a gente vai distinguir um e o outro,
falando de uma forma mais simplificada e resumida, o grupo A vão ser instalações que recebem diretamente alta tensão e depois fazem essa redução para uma tensão de utilização, né? São clientes que demandam uma maior quantidade de energia, esse é o grupo A. Então, normalmente, essas instalações, o cliente possui uma subestação, né? Que pode ser abaixadora. No caso de geração distribuída, né? Como ele vai estar gerando energia, essa subestação acaba sendo elevadora também, né? Já que ele está injetando energia na rede. Então, essa energia que as concessionárias, né, no nosso caso aqui a CEMIG, entrega para esse cliente, ela é acima de 2,3 kV. Tipicamente, né, a gente vai ter aqui a mais usual vai ser o subgrupo A4, que está entre 2,3 kV e 25 kV, né? Então é uma das mais usuais e uma das mais comuns. Normalmente utiliza-se, né, 13,8 kV, que inclusive é aquela instalação, né, que a gente vê muito aqui em Minas Gerais, daqueles fios que são chamados de fios de alta tensão, certo? Porém, abaixo de 2,3, a gente vai ter o sistema subterrâneo também, certo? E os demais subgrupos são acima de 12,3 kV, chegando até uma tensão maior do que 230 kV, né? No subgrupo A1. Porém, como eu já havia dito, o mais comum vai ser o A4. Já o grupo B são aquelas instalações mais comuns, né? Em instalações residenciais, pequenas indústrias, comércio e etc. Né? Aquela energia, aquela tensão que já é entregue no patamar de utilização. Né? Normalmente aqui em Minas, fase 220, fase neutro 127 volts. Né? Em instalações rurais isso pode mudar, né? Para 240, 120 ou 220, 110, mas em áreas urbanas normalmente a instalação que se tem é essa. 220 fase, 127 fase neutro. Então esses são clientes do grupo B, ok? Dentro do B a gente vai ter algumas divisões ainda, né? Mas o importante é salientar que esses já recebem a tensão num nível mais baixo, né? E não precisam de ter uma subestação para fazer essa elevação ou abaixamento dessa tensão, ok? Um outro ponto muito relevante dentro da questão da geração distribuída, que é visto na REN 1000, é a divisão entre microgeração e mini geração, né? Como que isso vai se dividir? Então, usinas que têm uma potência instalada acima de 75 kWp são considerados mini geração. Abaixo de 75 kW instalado, a gente vai ter esse critério utilizado como microgeração, certo? Mas é importante salientar o seguinte, né? Quem que vai determinar essa potência? Concorda que a gente tem a potência dos painéis e a potência do inversor? Então a CEMIG, né, ou a concessionária da sua região, ela sempre vai observar a menor potência entre elas, né? Então eu posso ter 100 kWp, né, 100 kWp de painéis, porém se eu tiver um inversor de somente 75, né, eu vou ter, lógico, né, um overload em cima desse inversor, porém esse inversor vai limitar a minha potência de saída em 75 kW, né? Então a minha usina ela não vai exceder em momento algum, né, dentro do funcionamento normal do inversor, esse 75 kW. Então a concessionária ela enxerga a minha instalação como uma instalação de 75 kWp, né? Então essa instalação ainda está na categoria aí de microgeração, né? E inclusive, né, normalmente esse é o limite para instalações do grupo B, né, que seria o disjuntor ali de 200 amperes, né, trifásico, né, vai chegar nessa potência aí de 75 kWp.
A questão da microgeração tem regras mais brandas, então muitas vezes isso foi utilizado como artifício, né? Esse overload do inversor foi utilizado como artifício para permanecer, né, nessa regra de microgeração e não entrar em regras mais severas de mini geração, certo? Então, acima de 75 kWp, mini geração, abaixo microgeração, sempre vai olhar o menor, né, não o maior, mas sempre o menor entre os painéis do inversor. A mini geração ela vai ter uma limitação, né, para determinados tipos de fonte de 5 megawatts. Porém, para fotovoltaica, isso vai estar limitado a 3 megawatts. Né? Existe uma divisão em fontes despacháveis e não despacháveis, mas mesmo que essa usina fotovoltaica, né, se torne uma despachável, né, tendo armazenamento nela, ela ainda, né, como critério de fonte despachável, ela tem que ser limitada a 3 megawatts. Né? Então, via de regra, a fotovoltaica ela vai ser de mini geração, né, entre 75 kWp e 3 megawatts, ok? Uma outra coisa que é importante salientar é em relação a essa potência, né? Então, como foi dito aqui, essa potência da usina ela tem que casar, né, com a potência já disponibilizada para aquela instalação, né? Da mesma forma que a gente analisou aquele projeto nos módulos anteriores, né? É a REN 1000 que vai tratar isso, né? Então, se eu pretendo instalar uma usina maior do que a carga que foi disponibilizada para consumo, eu tenho que solicitar, né, para a concessionária um aumento de demanda, né? Então, eu tenho que fazer essa solicitação, né, independente se é para consumo ou para injeção, que a concessionária me conceda uma carga maior, ou seja, um disjuntor maior, né, ou uma demanda maior se eu tiver uma subestação. Um outro ponto tratado dentro da REN 1000 é a necessidade de um responsável técnico, né? Então, para toda instalação que for feita em relação à geração distribuída, tem que haver, né, um responsável técnico. E o CREA Minas, né, falando aqui da nossa região, ele definiu que esse responsável técnico, que vai ser, né, responsável civil e criminalmente por essa instalação, ele tem que ter anotado o artigo 8, né, no registro dele. Então, de acordo com a resolução 218/73, né, esse engenheiro, né, tem que ser um engenheiro. Hoje o CREA só tem engenheiros, né, já foi dividido a questão dos técnicos e dos engenheiros em duas entidades diferentes. Então, esse engenheiro tem que ter o artigo 8. Né? O engenheiro de controle e automação pode assinar? Vai depender de como que esse registro foi feito, né, do curso dele dentro do CREA, e se ele tiver o artigo 8, ele poderá assinar. Isso vale para, né, para todos os cursos de engenharia aí. Então, o que vale é esse artigo. Se ele tiver o artigo 8, ele consegue assinar como engenheiro eletricista e ele pode ser responsável técnico habilitado para esse tipo de serviço, ok? Então aí a gente tem justamente uma tela do próprio sistema do CREA Minas, né, onde a gente mostra uma parte de uma RT. Então a gente pode ter primeiro, né, se essa RT foi motivada por alguma situação específica. Depois fala ali do campo de participação, e a gente vai ter algumas opções ali, né, se é participação individual, se é em grupo, se é como coautor. Depois a gente vai ter a finalidade, né, então a gente tem essas várias finalidades aí: agrícola, ambiental, cadastral, comercial, né, residencial, religioso, etc. Né, a gente tem uma série de finalidades que vão ser de acordo com o tipo de instalação que você está fazendo. E depois a gente tem essa observação, né, que é solicitada, padrão pela concessionária, que é projeto elétrico para geração distribuída conectada à rede de distribuição em baixa tensão, certo? Então, nesse caso, a gente está fazendo uma instalação de baixa tensão e é onde essa nossa usina vai ser conectada. Então, esse é um texto base fornecido pela própria concessionária, né, sugerido no manual da própria concessionária CEMIG, no caso. Depois, né, descendo mais um pouco nessa definição, a gente vai ter a definição da escolha da identidade de classe,
né, que a gente pode ter uma série de entidades. E aí eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como é que é feita essa definição. Então vocês podem escolher aí entre diversas entidades de classe, né? Nesse caso a gente escolheu a Ampea. Depois a gente vai ter a ação institucional, né? Se tem algum convênio, pode ser definido. Posteriormente a gente vai para as atividades contratadas, né? A gente vai escolher execução, depois execução de instalação, e depois a gente vai no tipo, né? Na atividade que vai ser realizada e que vai ser cadastrada nessa ART. Então a gente vai no item 11, depois 11.9 e depois 11.9.4, né? Microgeração distribuída. Aí já está a tensão, né? Poderia ser utilizado outras grandezas também, né? Como a potência, mas o mais simples de se utilizar é a tensão, porque normalmente a tensão vai ser fixa para várias usinas que você for fazer, ou seja, fica mais fácil de eu usar essa ART como rascunho na próxima que eu for preencher. Então aí da mesma forma, fazendo uma coisa similar, porém para o projeto da instalação, ok? Então essas duas atividades aí normalmente são exigidas, uma para autorizar o projeto, para aprovar, né, esse orçamento de conexão, né, na concessionária, né, que seria a aprovação desse projeto pela concessionária, e o outro na aprovação da vistoria. Muitas das vezes o de execução não é solicitado, mas o de projeto com certeza vai ser observado, certo? Passando esse ponto aí, né, uma palavra que a gente já usou, que é o orçamento de conexão. Então, na hora de dar entrada com esse conjunto de documentos na concessionária, né, nessa REN 1000, já foi adequado esse termo para orçamento de conexão, que antigamente era chamado de parecer de acesso, certo? Então, esse termo novo, ele vai de encontro a outros documentos também, né, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, que já tratava outros assuntos, não propriamente a geração distribuída, né? Então esse termo é pedir, né, como se estivesse solicitando a autorização da concessionária para que fizesse a conexão à rede dela, né? E essa conexão ela pode ter um custo ou não, ela pode ser com obras ou sem obras. Então essa solicitação ela é chamada de orçamento de conexão. Então o engenheiro vai ser responsável, né, para anexar todos esses documentos, e a concessionária vai responder dizendo se vai ter que ter alguma obra de adequação ou de responsabilidade dela ou de responsabilidade da cessante, né, do cliente, e qual que vai ser esse tipo de obra, se vai ter, né, algum custo para o cliente ou se vai ser o custo 100% dela, né? E aí a gente vai ter dentro dessas definições, né, os prazos também, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Mas antes de falar sobre os prazos, né, a gente tem um outro documento que é o orçamento estimado. O orçamento estimado é uma análise prévia do orçamento de conexão. Então ele te dá essa possibilidade de fazer uma pré-análise se aquele orçamento de conexão tem possibilidade de ser aprovado ou não, ok? Então, a princípio, né, se a gente pensar no sentido de microgeração, o prazo do orçamento de conexão seria de 15 dias para análise. Porém, do orçamento estimado, ele é de 30 dias. Então, a gente percebe que para uma instalação de microgeração, o orçamento estimado ele não faz muito sentido, né? Porém, se a gente observar os prazos de mini geração, esses prazos, esse orçamento, né, estimado, começa a fazer sentido. Mas por que para mini não faz? Por quê? Para mini, o próprio orçamento de conexão, né, que já vai te garantir essa conexão, ele demora 15 dias, enquanto o estimado demora 30. Então, isso já não faz sentido. Segundo ponto, o orçamento estimado ele não te garante que o seu orçamento de conexão ele será aprovado, ok? Então, não te dá nenhum tipo de garantia em relação a isso. Então, acaba perdendo sentido. E já no caso de mini geração, como o prazo é maior, né? O prazo de mini geração,
para a análise pode demorar até 45 dias. E além disso, você tem que ter garantias de que vai realmente fazer essa instalação, então acaba fazendo mais sentido o orçamento estimado para mini geração, porém para micro faz muito pouco sentido. Lembrando que essas análises elas têm que ser fornecidas pela concessionária de forma 100% gratuita para o acessante, né? Para quem é o proprietário daquela unidade consumidora e agora também geradora. Então, só recapitulando os prazos, né? No caso de microgeração, a gente tem 15 dias para orçamentos sem obras, 30 dias para orçamentos com obras e depois a gente vai ter um prazo de 45 dias para demais conexões. Essas demais conexões, né, nada mais são do que mini geração, ok? Então agora a gente vai falar, né, sobre os documentos que compõem esse projeto, né? Quais os documentos que o cliente, através do seu responsável técnico, deve fornecer para dar entrada nesse orçamento de conexão, né? Então, primeiro a gente vai ter os documentos de identificação, né? Ou da pessoa física ou da pessoa jurídica. E depois a gente vai ter os documentos técnicos para essa instalação, né? Então, primeiro a gente vai ter identificação, né? Se for pessoa física, CPF e RG, né? Uma foto desses documentos. Além deles, a gente vai ter, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Abrindo parênteses aí, devido à LGPD, a gente tem que ter uma formalização de que aquele cliente ele deu autorização para aquele responsável técnico, né, ter os dados dele e representar ele perante a CEMIG, né? Então ele tem que ter esse documento falando que o responsável técnico tem uma procuração para representar o titular da instalação, certo? Se for pessoa jurídica, normalmente você vai ter que ter os dados, né, dos sócios, administradores, e também os dados de constituição daquela empresa, né? Aí vai depender do tipo de pessoa jurídica, né, que você esteja tratando, mas normalmente vai ser a última atualização do contrato social, né? Então, através desses documentos, né, você tem que mostrar qual que é a localização daquela instalação, o descritivo das cargas instaladas, da demanda que você vai necessitar. Então, normalmente solicita-se, né, exige que o responsável técnico faça um preenchimento de uma tabela com a quantidade de carga que está sendo instalada ali. Não só a quantidade de painéis e inversores, mas também de equipamentos que estão sendo, né, demandados para aquela instalação ali. Então, qualquer demanda que você tem naquela instalação. Qual que é a modalidade tarifária que você vai pretender, se existe algum benefício tarifário, né? Por exemplo, se você está registrado no CadÚnico, normalmente você vai ter um benefício tarifário, então é importante atualizar isso na hora de dar entrada nesse orçamento de conexão. É importante informar também cargas que possam perturbar a rede, né? Normalmente cargas especiais, motores acima de 5 CV, etc. Informar as atividades, né, que estão sendo desenvolvidas, se é uma atividade rural, se é uma atividade industrial, se é uma residência. Então esse tipo de informação também é solicitada, né? Qual que é a atividade que vai ser desenvolvida naquela instalação ali. E se existe alguma formalidade, né, que demonstre que aquela titular realmente é dono daquele imóvel, ou se ele possui um contrato de aluguel para estar utilizando aquele imóvel, certo? Então, né, nesses vários documentos, normalmente no descritivo técnico, né, no memorial ali descritivo, você vai indicar o local desse padrão de entrada, ou no caso de uma instalação do grupo A, o local da subestação. Um documento que identifique o responsável técnico, né? Normalmente você vai ter que anexar a CNH ou RG, ou algum documento do responsável técnico, juntamente com a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, né? Então, aí, resumindo, né, a gente pegou até algumas informações no site da própria CEMIG. Então, a gente vai ter os dados de pessoa jurídica, comprovante de cadastro nacional, né, que seria o cartão de CNPJ, depois documento referente à constituição da empresa,
ou da pessoa jurídica, melhor dizendo, né? Documento ou com foto, né? Normalmente a CNH, o CPF, identidade dos representantes legais daquela pessoa jurídica. Se for pessoa física, o documento oficial com foto, né? Normalmente o RG ou a CNH. E que conste o CPF também. E aí na parte técnica a gente vai ter um formulário, né, de solicitação de acesso. Esse formulário ele vai ser diferente, né? Em situações a gente vai ter usinas com menos de 10 kW. Depois a gente vai ter um formulário específico para acima de 10 kW. E depois a gente vai ter um formulário específico para mini geração, ok? Além disso, a gente tem que ter a ART, né? A anotação de responsabilidade técnica. A gente tem também um memorial descritivo, em que nesse memorial vai constar normalmente a localização do padrão, a localização do imóvel, se a numeração do imóvel está adequada, os equipamentos que vão ser utilizados, né? Dados tanto do titular da instalação como do responsável técnico pela instalação e informações de como aquela instalação será executada. Muito similar ao que vai nesse descritivo, né? Mas focando mais na parte de localização, apesar da CEMIG não listar ainda no próprio site dela, eles solicitam uma planta de situação. Essa planta de situação vai registrar e vai facilitar para identificar a localização do imóvel e do ponto de conexão, do padrão de entrada, ok? Além disso, a gente vai ter um diagrama unifilar básico, onde vai mostrar o padrão de entrada, qual que é a caixa que está sendo usada naquele padrão, uma informação muito relevante para a CEMIG, qual que é o disjuntor que existe naquele padrão de entrada, qual que é o inversor que está sendo utilizado, qual que são os painéis que estão sendo utilizados. Então é um diagrama unifilar, né, básico, porém que conste essas informações, né, do padrão de entrada, do inversor, dos dispositivos de proteção e dos painéis, certo? Depois a gente tem que ter um certificado de conformidade desse inversor, né, para mostrar que aquele inversor foi testado e validado por órgãos competentes. Caso a gente não tenha esse certificado pela ABNT, dependendo da potência do inversor, são aceitos certificações internacionais também, mas preferencialmente certificações dadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Além disso, um documento que comprove, né, o reconhecimento da ANEEL de geração qualificada, né, quando houver, mas normalmente não é exigido. E o item 7 aí a gente tem um formulário para cadastro de instalações que receberão os créditos, certo? Porém, normalmente não é exigido nesse primeiro contato e até indico fazer isso depois que o seu acesso estiver aprovado, né? Porque muitas das vezes isso passa batido, não é feito nesse mesmo instante. Então, recomendo fazer depois que o seu orçamento de conexão já esteja aprovado. Entra no site da CEMIG, no CEMIG Atende ou no que seja correspondente à sua região e faça essa divisão desses créditos. Os itens 8 e 9 aí são específicos para mini geração, que seria o projeto elétrico da subestação, né? No caso de ter uma potência acima de 75, correto? Que já vai ser classificado como mini geração e já vai ter que ter uma subestação, né? Vai ser um cliente do grupo B, do grupo A, perdão, e o termo de declaração de conformidade. Então, nessa questão do cliente grupo B, ele tem que apresentar um documento que vai mostrar, que vai comprovar, né, e não só o documento, mas também isso pode ser em dinheiro vivo, vai comprovar que ele tem condições de instalar aquela usina, né? Então, isso pode ser feito através de títulos, né, ou dinheiro. E ele tem que comprovar que tem condições realmente de instalar aquela usina. Por quê? Né? Muitas das vezes o pessoal estava usando isso para ganhar dinheiro de forma ilícita, porque é proibido vender o parecer de acesso, porém dá-se entrada em uma série de projetos e depois poderia, né, conceder aquilo para outras pessoas em troca de algum dinheiro. Então, para limitar isso, né, e para ter certeza que qualquer investimento
que a concessionária fizer vai ser recuperado, existe essa garantia de fiel cumprimento. Então é feito um depósito, né, que vai de 2,5% a 5% do valor estimado que terá a usina, para garantir que aquela usina realmente será construída a posteriori. Então essa garantia ela vai ser um percentual, né, que vai ser entre 2,5% e 5%, vezes a potência da usina e vezes o preço estimado pela ANEEL de cada quilowatt instalado, certo? Lembrando, isso só é válido para usinas de mini geração, ok? Uma outra diferença entre clientes do grupo A e do grupo B é em relação à tarifação, né? É uma diferença bem importante, bem interessante e que deve ser observada na hora de dimensionar uma usina fotovoltaica. Então a gente tem aí no cliente do grupo A a demanda, né, que para o cliente do grupo B seria a taxa mínima. Então no cliente do grupo B, que a gente até já viu um projeto nos módulos anteriores, a gente tem um valor ali que tem que ser pago independente se você utilizar ou não, né, aquela rede da concessionária. Você vai ter que pagar aquele valor só pelo custo da disponibilidade da instalação. Então, para clientes do grupo B, isso é chamado de taxa mínima. Já para clientes do grupo A, a gente tem a demanda contratada, certo? Então, a demanda contratada ela vai em consonância a pico de demanda que você vai ter na sua instalação, né? Diferente do grupo A aqui em relação ao consumo, né? A demanda é em relação à potência demandada em um intervalo de tempo normalmente de 15 minutos, certo? Então é quanto você demanda de uma vez só da rede, ou seja, mais ou menos a ideia de que quantos equipamentos você vai ligar ao mesmo tempo e demandar da rede da concessionária, certo? Além disso, a gente vai ter, né, essa parte de demanda e tarifa mínima, que seriam as partes fixas. A gente vai ter aquela parte que vai ser variável, que vai depender realmente do consumo daquele cliente, certo? Então, como que ficaria essa fatura, né, de um cliente do grupo A? O cliente do grupo A ele vai ter a demanda, mais o consumo, mais a iluminação pública, mais as multas que podem ocorrer devido a ultrapassagens, né, daqueles valores que foram previamente contratados. Então, se você exceder, por exemplo, a demanda contratada, você tem que pagar uma multa. E o valor dessa multa é o valor do dobro de 1 kW demandado. Ou seja, se você contratou 200 e gastou 201, né, e mais 5%, porque tem essa tolerância de 5%, você vai ser cobrado, né, naquela quantidade que excedeu, uma multa de 2 vezes o valor da demanda. Ou seja, se sua demanda o valor de uma demanda, né, de 1 kW demandado é de R$20, você vai pagar R$40 de multa para cada quilowatt que exceder, certo? Só que você paga ainda, né, a utilização desse kilowatt. Então acaba que você está pagando 3 vezes. Uma vez pela utilização e 2 vezes da multa, né, para cada kilowatt que exceder essa demanda, certo? Lembrando que tem essa tolerância aqui é de 5%. Já no grupo B, que são as instalações mais simples das residências, né, muito comum em residências, a gente vai ter a taxa mínima. Lembrando que a taxa mínima vai variar, né, em função se o cliente é monofásico, bifásico ou trifásico, não é isso? Se for monofásico, né, uma fase só, a taxa mínima é proporcional a 30 kW. Se for bifásico, 50 kW. Se for trifásico, proporcional ao custo de 100 kW. Além disso, né, a gente vai ter o preço, né, o custo daquela quantidade de quilowatts que foi gasta, que vai ser o consumo, né, e mais a iluminação pública, que se naquela instalação, né, próxima àquela instalação, tivermos iluminação pública. Lembrando, pessoal, só abrindo parênteses, que a iluminação pública ela não é definida pela concessionária, ela é definida normalmente pela prefeitura, ok? Então, cada cidade vai ter uma taxa diferente. Então, aí a gente tem um exemplo, né, de uma conta de um cliente do grupo A. Então, a gente tem aí primeiro, nesse primeiro retângulo aí, né, o tipo de classe que ele é. Então, nesse caso, é uma classe comercial, né, subclasse também comercial, modalidade tarifária THS verde, né, que a gente já viu aí para cima, A4,
ou seja, ele está entre 2,3 e 25 kV, correto? E depois tem a data, né, onde foi feita a medição. Depois a gente vai ter os itens que vão ser cobrados, né, os itens que vão ser faturados. Então, primeiro a gente tem a demanda ativa HFP com ICMS, que deu 73, pelo preço unitário de R$20, né, multiplicando esses dois aí, a gente vai chegar no valor de R$ 1.461,05, né? E depois a gente tem os impostos, né? E aí, no final, a tarifa unitária. A mesma coisa, parecido, né? Porém, uma demanda HFP aí já com ICMS de 147, depois multiplicado por 24,40 de cada quilowatt, que vai dar o valor de R$ 3.587,96, depois os impostos, né? E depois a gente tem o valor dessa tarifa unitária. Então percebam que esses dois são parecidos, né? Porém a primeira linha sem o ICMS e a segunda com. Porém, a gente somando os dois, a gente percebe que esse valor vai chegar em 220, né? 73 mais 147, né? A quantidade de 73 do primeiro, mais 147, a gente vai chegar em 220, né? Então essa é a demanda da nossa instalação. Então guardem esse valor de 220, que ele vai ser importante daqui a pouco. Para baixo a gente tem a energia ativa. Então aí a gente já deixou de falar sobre demanda e agora a gente está falando sobre energia, sobre consumo, né? Então agora a gente está falando mais sobre quilowatt, está falando sobre quilowatt-hora, certo? A gente está falando sobre potência, né? Agora a gente está falando sobre energia, certo? Então essa energia que foi gasta 5.810 e cada quilowatt custou 52 centavos e o valor total 3.057, né? Depois mais os impostos aí e é o valor da tarifa unitária na última coluna, certo? Depois a gente tem a energia ativa HP, né? De novo, energia. Porém, qual que é a diferença, né? Da HP para HFP? HFP é fora ponta e o HP que seria na ponta. Então, qual que seria a diferença? É o horário que você está consumindo essa energia. Então, determinados horários, o preço do quilowatt aumenta. Por quê? São horários onde se tem uma demanda muito alta. Então, para inibir essa demanda, né, nesses horários específicos, aumenta-se o preço desse quilowatt, né, para compensar esse custo também, né, de ter uma demanda maior para suprir nesses horários específicos, ok? Que normalmente vai de 18 até as 21 horas. Então, vocês percebem que o quilowatt do horário de pico, né, ele é mais caro, do horário de ponta ele é mais caro, ele custa R$ 2,54, né? E aí multiplicando a gente vai ter o valor de R$ 1.604,08, ok? Então vocês percebem que o valor de 1 kW no horário de pico é praticamente de 5, né? No horário normal, né? Fora ponta, certo? Então na hora de fazer a injeção também será observado isso. Então, para cada quilowatt que eu injetar no horário fora ponta, para compensar 1 kW consumido no horário de ponta, eu tenho que praticamente injetar 5, né? Então, esse valor para abater vai ser calculado proporcional ao preço de cada um. Então, se o preço é de 5 para 1, na hora de abater também vai ser com a mesma proporção de 5 para 1, ok? Então é importante observar isso aí. Se eu quiser abater todos os quilowatts no horário de ponta, eu tenho que produzir muito mais em horário fora ponta, beleza? Depois a gente vai ter aí, né, a energia HFP isenta. Então a gente já percebe aí que tem um valor de 17.710, porém aparece o valor aí de 16 centavos apenas, né? Esse 16 centavos pode assustar em relação ao 0,52, mas é importante entender que se o cliente fosse pagar por esse quilowatt, ele não pagaria 16 centavos, né? Ele pagaria 52 centavos por cada quilowatt, né? Que é o que foi visto lá na energia ativa HFP.
Então a gente percebe nessas duas linhas aí, na energia SCE HFP isenta e na energia compensada HFP GD1, que o valor das duas, né, a quantidade é a mesma. Então é justamente a quantidade de energia injetada que está sendo abatida nessa conta especificamente. E que o valor dela é muito abaixo, né, do valor normal de 1 kW. Mas por que desse valor abaixo? Vocês podem perceber que sobre essa parte da conta não incide nenhum tipo de imposto, né? Então os impostos são todos zerados, né? Você não está sendo taxado sobre a energia que você mesmo está produzindo. Então por isso aparece esse valor de apenas 16 centavos, ok? Porém é importante salientar que caso ele não tivesse produzido, ele pagaria esses 17.710 multiplicado por 52 centavos, que é o preço normal de 1 kWh, ok? Depois aí a gente tem a energia reativa HFP, né? Então é aquela energia suja da rede, normalmente causada por transformadores e motores, né? Muitas vezes também retificadores, etc. E energia reativa HP, ok? Que é a mesma coisa, né? Porém no horário de pico. Depois, na última linha, a gente tem simplesmente a contribuição, né, para a iluminação pública, certo? Então, nessa parte da conta, a gente percebe tudo que foi cobrado do cliente e tudo que foi abatido, certo? Só que a gente está falando no cliente de grupo A. Esse cliente de grupo A, ele teve a flexibilidade de informar para a CEMIG o que ele iria demandar dela, certo? Então, o que esse cliente previamente informou para a CEMIG? Ele informou, por exemplo, a demanda ativa, né? Lembra que a gente falou lá que o 147 mais 73, né, alguns minutos atrás, eles dariam justamente 220? Então, esse cliente informou para a CEMIG que ele pretende ter uma demanda de 220 kW, certo? Se ele gastou ou não, a CEMIG vai cobrar de todo jeito, certo? Então é importante deixar bem claro isso. A demanda ela será cobrada. A parte que foi consumida vai ser cobrada com ICMS, a parte que não foi consumida vai ser cobrada sem ICMS. A diferença, tem uma diferença pequena entre as duas ali, mas você percebe que você vai pagar a demanda contratada, né, independente do uso dela ou não. Nesse caso, né, de ter uma injeção na rede, você também vai ter uma demanda contratada de injeção. Não necessariamente as duas têm que ser idênticas, ok? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda de injeção e uma demanda de consumo, certo? É uma regra nova que entrou nessas modificações que ocorreram nesse ano de 2022 e 2023. Então, antigamente a gente só tinha a demanda de consumo, não existia a demanda de geração, né? Agora a gente tem a TUS de G, que trata também a geração. Então vocês percebem que esse cliente, por exemplo, ele está com a demanda, né, de consumo muito acima da qual ele efetivamente gastou, certo? E ele vai pagar por ela do mesmo jeito. E a outra coisa que ele pode ser multado, né, que ele foi multado na parte de cima da conta e que a gente observou, foi a quantidade de energia reativa que foi consumida da instalação, né? Então a qualidade desse consumo, o fator de potência dele está baixo, a qualidade desse consumo está baixo, e em função disso ele está sendo multado, certo? Agora, como que funciona a TUS de G? A TUS de G ela só vai ser cobrada quando a quantidade de energia injetada superar a quantidade de energia consumida, melhor dizendo, não a quantidade de energia, a quantidade de potência, né? Então a quantidade de potência injetada superar a quantidade de potência consumida. Então se eu contratei 200 de consumo e apenas 180, por exemplo, né, de injeção, eu não vou ter problema nenhum, né? Se eu conseguir me manter nessa faixa que foi contratada, eu nunca vou ser cobrado pela TUS de G, certo? Porém, se eu contratei 200 de consumo e 220 de injeção, eu vou ser cobrado na TUS de G
pela diferença entre as duas. Então 220 menos 200, vou ter 20 kW aí que podem ser cobrados como TUSD-G. Porém, a grande vantagem dessa TUSD-G é que ela desonera, né, o gerador, porque normalmente ela tem um preço de praticamente metade de um valor de demanda de consumo, ok? Então é vantagem para o cliente a nova regra, né, que propõe não só a TUSD de consumo, mas também a TUSD de geração, ok? Então nesse caso, né, em tela aqui, por exemplo, poderiam ser ajustados esses valores, né, para maior benefício desse cliente. E mais detalhes sobre essa tarifação, né, a gente entrou em alguns meandros aqui, mas os mais detalhes podem ser vistos nos procedimentos de regulação tarifária, que é o PRORET. E depois agora a gente tem um cliente de grupo B. O cliente do grupo B é aquele que a maioria das pessoas já está acostumada em casa, né? Então a gente tem aquele consumo, né? E a taxa mínima ela só é cobrada se você não consumir aquela energia mínima que foi estipulada pela concessionária. Ou seja, se eu tenho uma instalação, por exemplo, que seja um padrão bifásico, bifásico a gente sabe que a taxa mínima dele é de 50 kW, certo? Se eu gastar 40, eu vou ter que pagar 50. Se eu gastar 30, eu vou ter que pagar 50. Ou seja, o mínimo que eu vou ter que pagar é 50 kW. Porém, se eu gastar 60, eu não vou ter que pagar 50 mais 60. Eu vou pagar só aquilo que eu consumi, né? E tendo em vista que eu superei a taxa mínima. Porém, se eu consumir abaixo, eu vou ter que pagar pelo menos os 50 kW, ok? É importante também, né, salientar que essa regra, há poucos anos atrás, ela prejudicava muito os geradores, porque ela era cobrada em duplicidade. Então, além do gerador, né, de quem tinha a geração, pagar a taxa mínima, era descontado dos créditos dele aquela taxa mínima. Ou seja, se eu gerava 250, por exemplo, e gastava 200, abatia naqueles 250 a taxa mínima e eu mesmo assim era obrigado a pagar ela. Ou seja, havia uma cobrança em duplicidade, o que foi alterado, né, nas novas regras de geração distribuída. Então hoje o cliente que tem a geração distribuída, mesmo que ele abater 100% dos créditos, ele é obrigado a pagar a taxa mínima, né? Porém, esse valor de 50 kW, ele tem o direito de utilizar ele. Ou seja, se ele utilizou 200 e tem 50 de taxa mínima, ele só vai utilizar 150 dos créditos, certo? Os outros 50 vão ser correspondentes à taxa mínima que ele já pagou obrigatoriamente, certo? E além dessa taxa mínima, né, ele vai ter a taxa de iluminação pública. Então, basicamente, um cliente do grupo B, ele vai pagar isso, a taxa mínima, né, se ele estiver gerando, e a taxa de iluminação pública. Então, a gente vai ver aqui, né, um segundo exemplo de um cliente que já tem uma usina de geração distribuída, no caso, uma microgeração. Então, a gente percebe nessa outra conta aí, né, uma taxa, primeiro a linha, a taxa mínima, que seria de um consumidor bifásico, proporcional a 50 kW. Na terceira linha, a segunda linha, perdão, a energia isenta, né? Na segunda linha de consumo, a energia isenta. E na terceira, a compensada. Então, a compensada sempre vai ser igual a isenta, ou seja, aquela quantidade que eu produzi, que eu estou abatendo. Então, o que excedeu a taxa mínima, né, foi 105, e ele conseguiu abater todos esses 105 que estão acima da taxa mínima. Percebam também, né, que da mesma forma que do grupo B, o preço desse kilowatt ele é diferente, porém é importante explicar que se o cliente fosse pagar por esse kilowatt, ele não pagaria 0,48 e sim 0,95, né, que é o preço do kilowatt com os impostos. Ok? Então, pessoal, assim encerra, né, mais um capítulo do nosso curso e eu espero vocês no próximo capítulo.